Pessoal, ultimamente tem havido uma grande invasão, não só de chineses, mas também de SUV. E cada vez mais uma polêmica a discutir. O que é um SUV? De acordo com o Inmetro, tem alguns critérios a seguir que eu vou explicar para vocês. Mas vamos lembrar um pouquinho? SUV, mas mais antigos falam, o Blazer é um SUV, o resto é carroça. Né? Beleza, tem alguns critérios que mercadologicamente se enquadram mais como um SUV, mas o que a homologação fala que é um SUV é diferente. E é isso que eu vou abordar com vocês. Vamos lá? Pessoal, eu sou o Beto do canal Vetura e dentro desses critérios que tornam um carro SUV ou não, eu vou explicar para vocês. Atrás de mim tem o Vetura Móvel, vocês já conhecem de outro vídeo. Que inclusive se não conhece, vai lá, porque vai ser um projetinho legal. Mas falando dos critérios de SUV. Hoje a gente tem um Kwid, que ele é considerado um SUV. Estranho, né? O Mobi, que ele poderia ser homologado como um SUV. E você vai entender o porquê. O K, ele poderia ser um SUV, dado toda essa repercussão que o Kwid é um SUV, o Mobi poderia ser um SUV. O C3, ele poderia, talvez falta um pouquinho ali, mas ser considerado um SUV. Vamos entender o que é um SUV? Vamos lá. Pessoal, estou trazendo para vocês essa câmera um pouco mais baixo. A câmera está posicionada a uns 30 centímetros do chão. Para você entender, para eu explicar para vocês entenderem o que traz um carro, o que faz um carro ser SUV. Eu estou com um casinho aqui e ali eu tenho um Pulse, tá? Esse daqui é o Vetura Móvel e aquele é o quem manda em casa do Vetura Móvel. A questão aqui é o seguinte, tá? O que faz um carro ser um SUV? Por que eu coloquei essa câmera? Vocês vão entender muito bem. O que faz um carro ser um SUV é o ângulo de ataque, o ângulo de saída. Opa, deixa eu levantar aqui. O ângulo de saída, aqui, tá? E o ângulo de transposição, que é o ângulo formado aqui, a roda, e com o mesmo ângulo da roda dianteira, tá? Não somente isso, também a altura do solo e uma altura que é a altura no meio dos eixos. Se você respeitar esses critérios, seu carro é um SUV. Mas eu vou falar isso em números, tá? O que torna um carro SUV em números? E falando em números, o que torna um carro um SUV são essas medidas que eu te falei, mas agora falando nos números quando a gente fala de ângulo de entrada, que é esse ângulo aqui, que ele sai do ponto de contato do pneu, passa a tangente do pneu, tá? E vai ao ponto de encontro do para-choque, né? Então, de onde ele sai aqui o contato, passa a tangente, ele encontra o para-choque, ou, na verdade, o primeiro ponto de contato aqui nessa região frontal, que pode ser um apêndice aerodinâmico, alguma pecinha plástica aqui por conta de aerodinâmica. Esse ângulo tem que dar 23 graus. Você vê que nisso o K tem um ângulo muito bom, né? De entrada. Tem um ângulo de entrada realmente muito bom, pega muito pouco embaixo desse carro. Na verdade, nunca pegou comigo, tá? Atrás é a mesma coisa, a mesma lógica. Olha o ângulo de saída que esse carro tem. Esse ângulo tem que ser maior que 20 graus. O K tem uma infinidade. O K, obviamente, passa dos 20 graus. Então, ele atende esses dois critérios para ser um SUV. Bom, visualmente falando, eu precisaria medir. Ou pegar na internet, que eu vou tentar pegar, mas por ser um carro bem antigo, não sei se eu vou encontrar fácil essa informação, mas de qualquer forma eu levanto no vídeo. Se eu encontrar, eu vou pôr no vídeo. No meio do carro, que é o ângulo de transposição, o ângulo de rampa, que é esse daqui com esse daqui. Ou seja, as contrapartes dos ângulos que eu acabei de falar. Também tem que dar 20 graus, tá? Além disso, você tem que ter uma altura de vão do solo aqui de 200 milímetros. O aqui é o ponto mais baixo no assoalho, tá? E você tem que ter entre a região do powertrain, ou seja, a região do motor e câmbio, você tem que ter 180 milímetros de vão de solo, tá? Então, se você atender ângulo dianteiro 23 graus, ângulo traseiro 20 graus, ângulo de rampa 20 graus, entre powertrains de 180 milímetros, mínimo, tá? 180, 190, 200, a mesma coisa vale para os ângulos. E ângulo e altura do solo acima de 200, você é um SUV. Precisa atender os 5, Betão? Não. Você precisa atender 4 desses ângulos.
O Kwid, se eu não me engano, não atende um deles, não me lembro qual. E o Mob também não atende um deles, tá? O Mob Like, o Mob Track, não atende um deles, tá? Preciso lembrar qual que era. Mas isso, se atender 4, garante que você seja um SUV? Sim, garante. Qual o benefício que tem ser um SUV, de ser um carro tão pequenininho, e o que isso vai trazer de bom? Mercadologicamente, você pode vender ele como um SUV. E é desejado para o cliente, por mais que muitos não concordem, principalmente quem está um pouquinho no ramo, quem entende um pouquinho mais de carro, quem gosta um pouquinho de carro e acompanha, não gosta que um Kwid é chamado de SUV. Por quê? O pessoal fica meio bravo com isso, né? A regra é essa, o carro é um SUV. Então, se a montadora quiser vender como um SUV, pode vender como um SUV. Mas é um SUV pequeno. Mas é um SUV. Atende. E outra vantagem você já viu a etiquetinha do Inmetro de consumo? Eu vou pôr aqui na tela. Aqui na tela. Aqui na tela a etiquetinha, o modelo. Nessa etiqueta, ele ser chamado de SUV é benéfico, porque normalmente o consumo do SUV é esperado ter um consumo maior. Então vamos supor, se um Kwid fosse classificado B como um hatch, tá? Coisa que não é, mas coisa, se eu não me engano, não é. Ele foi classificado B como um hatch, sendo SUV pode ser chamado de A, entendeu? Então esses são os principais benefícios, que é muita coisa, tá? Porque isso daí ajuda também a atender o programa do Rota, muitas coisas aí que vem como benefício, tá? Eu vou agora explicar para vocês qual que é o benefício de você ter um ângulo de entrada maior, um ângulo de saída maior, um ângulo de rampa maior, tá? Vamos lá comigo. Agora é na rampa. Então olha a aproximação do carro, logicamente em baixa velocidade, numa rampa. Ó, consegue ver? Vou voltar aqui, ó. A aproximação do ângulo de entrada, ó, na rampa. Por que é importante? Por que é importante esse ângulo de entrada? Agora eu vou te mostrar o lado oposto da altura do solo e do ângulo de rampa, que são entre os eixos. Olha a altura que o carro fica. Em compensação, quando eu sair da rampa, vocês vão ver a diferença. E agora olha o ângulo de saída desse carro. Conseguiu ver? Ó? Agora eu vou entrar de ré para vocês verem o ângulo de saída, como funciona. Ó. Viu que interessante? Agora eu vou deixar aqui, desligar. Esse ângulo que eu vou mostrar agora, ele chama o ângulo de transposição, que é o ângulo de rampa, o ângulo de passagem de obstáculos. Olha que interessante esse ângulo do carro. Ó, eu vou começar o ângulo a partir do momento que eu saio do pneu dianteiro, ó. Ó, olha a passagem dele. Olha como que ele se aproxima bem do assoalho do carro. E na saída, como ele distancia bem com a entrada do pneu dianteiro. Então é interessante, é um ponto muito interessante a se observar esse ângulo. Ó, tô saindo do eixo dianteiro. Olha como ele diminui bem o ângulo, como fica bem próximo do solo. E o eixo traseiro como está saindo do solo. Isso é bem interessante de observar, tá? Pessoal, agora eu vou comparar com o Pulse, tá? O ângulo de entrada primeiro, e depois o ângulo de saída, e ainda vai ter o ângulo de rampa, mas esse é para desconsiderar porque ele é o oposto do ângulo de rampa. Para vocês verem a distância que ele fica do solo quando está subindo uma rampa. É só uma curiosidade. Ó, o ângulo de entrada é esse daqui. Estou me aproximando da rampa. Repara a distância do para-choque para a rampa, tá? Ó, pronto. Entrei na rampa completamente. Ó. Olha a altura. Eu devo estar agora no ponto máximo da altura do solo com o chão. E agora o ângulo de saída dele de rampa. Ó. Pronto. Agora eu tô no ângulo de saída dele de rampa. Consegue ver que interessante que é? Ó.
Vou voltar agora o ângulo de saída dele de rampa. E pessoal, finalizando o vídeo, são essas características que fazem desse um SUV e esse um automóvel comum de passeio e não um SUV, tá? Inclusive aqui você consegue ver bem, né? Acredito que consiga ver bem, ó, a diferença. Olha a diferença de altura do capô. Bom, aqui já é construção. A altura de carroceria, a altura de capô, a altura disso, daquilo, não interfere. As características de um SUV se resumem às características de arquitetura veicular, como eu falei, tá? Pessoal, gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, não esquece, dá aquela força pra gente, vamos continuar crescendo. Esse vídeo ficou bem legal, eu quero ver espalhado por aí, tá bom? Obrigado, viu? Um abraço, tchau, tchau.